Vamos aproveitar esse bate-papo, anyway, vamos conversar. O módulo de roteiro, a primeira aula, que tá aqui, a gente falou sobre o poder das histórias, né? A ideia foi conversar e dimensionar para vocês a função que as histórias possuem, dentro do contexto humano, né, do nosso desenvolvimento. E a gente viu nesse módulo também lá no site, aí não foi. Esse conteúdo está disponibilizado aqui no YouTube pelo vídeo, mas a gente também tem um material complementar lá no site, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, então eu dividi, né? No vídeo a gente está conversando sobre Campbell, né? Peguei aqui, ó, é sobre esse livro, O Herói de Mil Faces. Esse é o livro do Campbell, tá? Ele que foi o mitologista. O que ele fez? Ele estudou religiões, mitos, lendas de povos, assim, de milhares de culturas, milhares de épocas, né? Então ele fez uma pesquisa profunda sobre as narrativas, né, que são muito antigas, e como elas têm uma estrutura. E ele identificou que, na verdade, todas essas histórias, se você pega de Jesus, passa por Salomé, por Maomé, vai para Buda, assim, mitos de tribos, né, de lugares tem muitas histórias aqui nesse livro. E ele viu que elas têm uma estrutura comum, né? As histórias, como eu digo ali no vídeo, as histórias que perduram no tempo, elas têm uma estrutura comum, que eles chamam de jornada de herói, né? Que faz parte do monomito. Então, é como se todas as religiões, se todas as histórias, né, que tentam ensinar os homens tivessem a mesma estrutura. Apesar de elas serem diferentes, né? Apesar dos personagens serem diversos, os locais serem diversos, existe uma estrutura, uma passagem pela qual o personagem dessas histórias passa, que é uma estrutura comum para todas elas. Esse livro aqui, ele é bem metafísico, assim, ele é bem filosófico, é uma leitura um pouco mais hermética, assim, na minha percepção. Aí, o que aconteceu? O blogger, Christopher Blogger, ele meio que traduziu esse livro para aplicação no cinema, né? Aqui, ó, Jornada do Escritor, Escritura Mítica para Escritores. Então, ele pega os escritos do blogger, um papo mais filosófico, e ele traduziu aqui nesse livro para escritores, né? A Jornada Mítica para Escritores, com foco no roteiro. Então, embora eu não fale no vídeo, no material didático a gente tem essa jornada toda explicada, né? A jornada do herói, o que acontece na jornada do herói. A gente começa com o mundo comum do personagem, é a primeira etapa, né? Que é aquilo que a gente vê lá no primeiro ato, é o começo da história. Você mostra onde o seu personagem vive, com quem ele vive, quem ele obedece, quais são as regras, né? Quando a gente diz quais são as regras, como é esse mundo que você está apresentando? Como que é esse mundo do começo do seu filme, né? E aí esse mundo comum, ele vai ser abalado, né? Tem que acontecer alguma coisa que tire o personagem desse lugar, desse mundo comum, né? Que ameace esse mundo comum, que desequilibre esse mundo comum. Então, é o chamado à aventura. Na jornada do herói, a gente chama do chamado à aventura. O herói que está lá, no dia dele, acontece alguma coisa em que ele precisa sair dali, algo acontece que põe em risco o mundo comum do personagem, né? E convida ele para uma aventura. Aí, normalmente, na jornada do herói, tem um mundo comum chamado aventura, depois vem a recusa do chamado, porque pensa bem, a gente age quando a gente é obrigado, né? Se ninguém obrigar a gente a fazer as coisas, às vezes, né, a inércia é algo natural, assim, do ser humano, né? A gente age quando é preciso, é natural que a gente tende a economizar energia.
E economizando energia, a gente tem essa recusa natural, né? A gente não quer comprar briga, mas... Então, esse primeiro estágio da jornada é um estágio, assim, houve a convocação, o herói precisa fazer algo, mas ele ainda não quer. Ele ainda não se convenceu de que realmente ele precisa embarcar. Aí, depois da recusa do chamado, normalmente acontece um encontro com o mentor. O que é o encontro com o mentor? É um encontro com um personagem que vai ajudar o nosso herói a entrar na aventura. Pode ser alguém que demonstre para o herói como é importante ele entrar nessa aventura. Esse personagem pode trazer uma revelação, esse personagem pode presentear, normalmente ele presenteia, né, dar alguma arma, dar alguma poção, dar algo ou algum conhecimento pro herói, para ele avançar na jornada, né? Aí a gente começa, eu não coloquei lá no texto do site, e também acho que entra muito em detalhes, que ainda mais que a gente vai fazer um curta-metragem, né? Não tem muito... Porque daí o vlogger, e tanto o vlogger quanto o Campbell, vai falar de Vento da Baleia, Travessia do Limiar, o Guardião do Limiar. Então, assim, são várias fases que a gente pode resumir como aliados, inimigos e testes, desafios. Né? Depois que o personagem encontrou o mentor, resolveu entrar na aventura, ele começa a fase de testes, vão aparecer aliados, vão aparecer os inimigos, a gente vai ficar sabendo quais são as dificuldades, né? O que pode acontecer que dificulta a conquista ou não do herói, né? Se ele vai conquistar ou não aquilo que ele quer ali na nossa jornada, no filme. E daí, depois desses testes, lembra, na jornada, na narrativa clássica, os testes, os desafios, eles têm que ir aumentando, tem que ser uma gradação, né? O primeiro teste, o primeiro desafio, o primeiro inimigo, o primeiro conflito, ele não pode ser maior que o último, né? Se você enfrenta um dragão para depois enfrentar um passarinho, não faz sentido, entendeu? Se eu ver que você conseguiu enfrentar o dragão, é lógico que você vai enfrentar o passarinho. Então, não tem... Se não tiver gradação, não tem expectativa do público, não tem envolvimento. Tá? Então, depois dessas dificuldades, a gente vem a crise, que é o momento que você fala, ferrou, o herói está perdido, a gente está perdido, não vai dar certo. Então, a crise é aquele momento que parece que o herói quase morreu, mas ele não morreu. Parece que ele vai desistir, mas ele não desiste. Né? Mas ainda não é o grande conflito, o grande desafio. É como se nessa fase, pensa no vilão, é a fase que o ajudante do vilão vai quase matar o mocinho. Tá? Então, a crise, ela prepara o personagem para o grande desafio dele. E prepara o clímax, né? A gente vai entrar, a crise passa a gente para o terceiro ato, e onde vai acontecer o clímax, que daí sim é esse grande conflito, é o tudo ou nada, é o vai ou racha, o personagem vai aprender ou não vai aprender, aprende ou morre, é o grande conseguiu ou não conseguiu, é o clímax, e depois a gente tem um retorno para casa, porque o personagem tem que aprender alguma coisa. Então, porque a jornada do herói, ela casa tanto com a estrutura narrativa clássica? Porque a estrutura narrativa clássica, ela é um padrão estrutural, né? É você contar histórias com começo, meio e fim. Essa história acontece em torno de um protagonista ativo, então é um protagonista que está tendo ações para conseguir aquilo que ele deseja. Então, é uma história com começo, meio e fim, em torno de um protagonista ativo que luta por um objetivo e vai enfrentar forças contrárias a esse objetivo. Então,
a jornada do herói e a narrativa clássica, elas se encontram, porque na jornada do herói a gente tem a transformação do personagem. O herói só é um herói porque ele enfrentou o que ele precisava enfrentar e trouxe algo de valioso, né? Pode ser um poder, pode ser um conhecimento, ele traz algo valioso para o mundo dele. Então, quando a gente fala de herói aqui, a gente está falando dos heróis, realmente, né? Que são heróis que colocam a vida em nome da humanidade, em nome de um grupo maior de pessoas, né? Isso é o senso comum do herói. Mas a gente está falando também de personagens. A sua jornada ela não precisa ser algo na dimensão do mundo, né? Um herói que está para salvar o planeta. Não é isso. A sua jornada pode ser uma jornada totalmente pessoal, como a gente viu no filme, né? Para Todos os Garotos, que já amei, que é uma estrutura, o filme vem do livro, tem um livro aqui também, da Jenny Han. Ele é baseado no livro, é muito legal como ele resolve bem as questões do livro. E a gente tem primeiro, segundo, terceiro ato muito bem desenhados, né, nesse filme. Por isso que eu resolvi passar para vocês, porque a gente tem que entender como essa estrutura funciona, para daí a gente brincar, quebrar essa estrutura. Se você quebra sem ter consciência de como ela é no todo, o seu quebrar não vai ficar... Vai parecer que, na verdade, você não sabe o que você está fazendo, né? Então, você conhecendo a regra, você consegue quebrar ela da forma como você quiser. Então, como a gente está começando, a gente começa pela regra, né? Para daí a gente aprender a quebrar e saber quais regras a gente está quebrando. Então, na estrutura narrativa clássica, a gente tem, como eu falei, o começo, que é esse primeiro ato. Gente, toda essa parte que eu estou falando está tudo lá nos vídeos e no material didático. Eu estou retomando um pouquinho aqui, só para a gente recapitular o conhecimento. E a ideia é falar do projeto de vocês, tá? Vou até dar uma chamadinha aqui no grupo para vocês virem, porque eu vou falar do projeto do João Gabriel, da Juliana e do Hugo. Então, deixa eu mandar. A gente falou no filme, né? Tá lá no vídeo, a gente conversou um pouco disso no dia da exibição. E eu vou retomar só para quem ainda não viu. Primeiro ato, apresentação do filme. Eu coloco o Sid Field, cadê? Sid Field é o cara que escreveu esse livro aqui, ó. Manual do Roteiro. Assim, parece que ficar pensando, fazer proporção matemática, fazer conta para fazer roteiro, parece uma coisa meio nada a ver. Mas, gente, é muito legal. Assim, é muito legal e é muito útil, porque é um jeito de você... Assim, não é regra, não é porque ele falou aqui que você tem que usar, mas é uma noção de equilíbrio. Né? Igual o bolo, você está fazendo o bolo, se a receita lá diz para você colocar 2 xícaras de farinha. Se você colocar 10, seu bolo vai ficar uma porcaria, entendeu? Então, essas proporções são mais assim, são caminhos, né? Para você não se perder muito onde não precisa se perder. E o primeiro ato, então, para o Sid Field, ele representa 25% do seu filme. Ai, que coisa chata, eu sei, parece bobeira falar de matemática, mas eu acho muito útil. A hora que você está escrevendo, assim, principalmente profissionalmente, é muito bom ter esse guia, né, para você não viajar demais e perder tempo e perder a atenção do público, né? Porque o mais importante é a atenção do público. Então, essa proporção é uma proporção que te ajuda a deixar a conversa com o público agradável. Ah, eu esqueci de falar. Na jornada do herói, gente, e agora que eu falei assim, a gente está fazendo um curta-metragem. Então, se a gente está fazendo um curta-metragem, obviamente não cabe a jornada do herói inteira. Não tem como fazer. Pode ser que tenha, nada é impossível, né? Mas um curta é aquilo, é um limite de 15 minutos
A gente também tem limite de produção, né? Tem vários adendos aí. E a gente vai poder focar, né? Como que eu uso? Se eu não posso falar tudo, se não dá tempo de falar tudo, a jornada inteira do meu curta, para que você está me falando isso? Para que eu vou usar esse negócio no meu curta? O que pode acontecer, pode ser muito legal de você fazer, é pegar uma etapa, uma fase da jornada, né? Como eu disse, a estrutura narrativa clássica, assim, ela foca numa transformação. Porque se o personagem começa de um jeito e termina do mesmo jeito, isso não provoca nenhuma mudança no mundo. Né? Porque às vezes não provoca mudança no personagem, mas pode provocar mudança no mundo dele, né? Agora, se nada acontece, por que contar essa história, né? A gente está começando pelo começo, então vamos começar contando histórias que tenham significado, e para ter significado precisa ter uma transformação. Mas o curta-metragem, como uma estrutura reduzida de tempo, você pode usar uma das fases. Vamos supor, chamada aventura. Seu curta pode ser sobre um chamado, né? Seu personagem, você mostra ele e um chamado. E aí, vai agir ou não? O filme seu curta pode ser isso. Ou pode ser um encontro com um mentor, pode ser um teste, pode ser um encontro com um aliado, pode ser uma crise. Porque, gente, a jornada do herói, ela também é tão potente, tão verdadeira, porque ela representa, assim, a vida da gente, né? A nossa consciência. Quando a gente pegar outro livro aqui, ó, O Mapa da Alma, que é um livro que fala um pouco não, tudo, né? Ele é sobre a teoria do Jung, que é o processo de individuação, né, da nossa mente, assim, do nosso ser, né? Como que a gente se torna uma pessoa completa, uma pessoa consciente de si mesmo, né? Uma pessoa integrada assim, com a realidade. Enfim, é um processo de individuação que é uma jornada também. Então, essa transformação que o personagem passa é um amadurecimento, uma forma que a gente ganha experiência na vida também. Essa oficina, né, esse projeto, a gente pode pensar que é um chamado à aventura, né? Vocês vão pensar nesse nosso processo de ensino como uma grande aventura. Né? Vocês estavam no dia a dia de vocês, aparece essa oportunidade maluca de fazer uma oficina, é o chamado aventura. Eu estou aqui na posição de mentor, né? Primeiro, né? Tá rolando a recusa, porque igual a gente está aqui, ó, agora a única pessoa que está ao vivo não está mais. E, então tá rolando a recusa, né? Chegou a oficina, apareceu como uma proposta para vocês. Tá rolando a recusa, as pessoas não estão participando tanto quanto poderiam participar. Eu estou aqui na posição de mentora, trazendo conhecimentos, técnicas, ferramentas para que vocês possam percorrer essa jornada. E com certeza, ao final delas, né, durante, vão ter muitos desafios, é conexão ruim, é falta de computador, é prova, é falta de tempo, né? São milhares de desafios que vocês têm que enfrentar para conseguir gravar esse curta. E, com certeza, no dia da gravação vão acontecer várias crises, vários clímax, né? E, no final, vocês, com certeza, vão estar transformados. Então, vamos usar essa metáfora, né, da oficina também como uma jornada de vocês. Então, voltando aqui a falar da estrutura, primeiro ato que a gente viu no filme, segundo ato é a parte, né, que é a maior parte do filme, né, segundo Sitfield, 50%, é onde vão acontecer os desafios, onde o seu personagem consegue ou não consegue, alcança ou não alcança, né, os desafios vão acontecendo gradualmente, assim, do maior para o menor. Aí no terceiro ato tem o clímax, né? A gente encaminha para o final do filme.
Eu não vou me prolongar mais nessa parte, porque isso tudo está lá no vídeo, nos vídeos, né, e no material didático. Acho que a gente não precisa falar muito sobre. Construção de personagem também está lá no o último vídeo, a última aula que a gente teve. Eu começo com uma dica de falar do entorno, né? E é muito engraçado que nesse vídeo a gata da minha mãe, a Petra, ela aparece, então ela se torna um personagem dentro do vídeo. Então é engraçado, né? Perceba seu entorno. No meu, aqui no caso, tem um gatinho roubando a cena. Aqui uma coisa que eu queria falar para vocês, só completando o que está lá no vídeo, é que caracterização são as características assim, físicas ou sociais, econômicas, assim, óbvias. É aquilo que você olha e já vê, né? Se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, jovem, magra, gorda, etnia, gênero, condição social, né? Se uma pessoa se apresenta como professor, você já tem uma construção social da figura do professor. Se ele se apresenta como médico, se ele se apresenta como policial, só o fato do que ele atua, né, da forma como ele age no mundo, né, a sua atividade no mundo já traz uma construção de estereótipos, assim, que só pela pessoa falar o que ela faz, a gente já tem uma previsão. Então, a caracterização é tudo isso que é dado, assim, de graça pra gente, né? Você olhou, ficou sabendo do básico, se a pessoa fala que é mãe, você já tem um estereótipo lá de mãe, um arquétipo de mãe na sua cabeça. Enfim, se a pessoa fala se é casada, se é solteira, enfim, são essas convenções sociais que a gente cria, tá? Aí, a verdadeira personagem, ela é aquilo que está para além da convenção. Na Filha Perdida, um filme que tem na Netflix agora, que também é uma adaptação de um romance, a gente tem, é muito legal, que é a imagem da mãe sendo desconstruída, né? Um personagem que choca por não ser aquele padrão de mãe que a gente espera. Então, a real personagem é aquilo que está para além dessas convenções, para além daquilo que os nossos olhos veem. Então, quando você vai construir um personagem, é legal você buscar esse contraste do que parece e do que é. Então, se a caracterização dela faz a gente ir para um lugar, mas a essência da personagem leva a gente para outro, isso enriquece muito o filme. Essa contradição do parecer com o ser, ela é muito rica e muito importante. E agora, eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta chamada Moodboard. Agora, eu realmente queria que todos os alunos, né, que o pessoal tivesse aqui, porque agora eu vou falar dos projetos. Todo mundo falando comigo que já estão entrando. Então, o Moodboard, qual que foi o nosso primeiro desafio? O desafio de vocês foi escrever uma storyline, né, pensar numa história, pensar no valor, na mensagem que vocês querem transmitir com a história de vocês, né, e fazer uma redação, escrever sobre essa história. E assim, quem já fez, quem realizou esse primeiro passo, já pode ir para o segundo, ou então também já pode começar desse segundo para depois fazer o primeiro. Assim, a gente está numa oficina que a gente está buscando uma metodologia, né? Estou criando uma metodologia para que vocês possam construir o curta-metragem de vocês, né? Realizar esse curta-metragem. Mas nada impede, é igual a estrutura clássica, a gente está aprendendo numa ordem, mas a realização pode se dar na ordem que vocês se identificarem, sentirem, no que o chamado acontecer para vocês. Né? Tem gente que começa o filme pelo roteiro, né? Assim, habitualmente, você tem um roteiro, então você tem um filme, mas também a gente pode partir de outros começos, né? E a fotografia,
é um caminho, que é o próximo módulo, mas também tem as nossas referências, né? Eu quero fazer algo parecido com qual que eu gosto, né? Quem já fez já tem o storyline, tem a história que vai fazer, o mood board é um momento assim de buscar referências, né? Onde que a minha história já aconteceu? Quem que já falou algo parecido? Quem que já contou uma história semelhante? Quais personagens conversam com o meu personagem, né? Então, o mood board é um momento de você pegar as referências. Que livro que tem uma temática parecida? Ou quais os dados da realidade, né? As músicas, que músicas que tem a ver com a história que você quer contar. Então, o mood board é uma ferramenta, é um momento de você colocar suas referências todas juntas, né? Para ampliar aí o que você está fazendo do seu filme, né? Do seu curta. O que interessa, o que você quer fazer, o que dialoga, né? Como você pode ser ajudado por outros artistas, como você pode ter inspiração de outros artistas para fazer o seu filme. Vou começar com a história do João Gabriel, que o João ele quer falar da desigualdade e dos limites da luta pela sobrevivência. Ele quer contar uma história de dois garotos que lutam para sobreviver financeiramente. Assim, eles roubam para conseguir o próprio sustento. Essa história que ele quer contar. Eu queria conversar com o João para saber... Porque assim, gente, vocês podem gravar esse curta sozinhos, né? Como a gente teve ano passado, até o curta que a Emily fez, chama Lilia, ela fez completamente sozinha, então ela é a única personagem do filme. Ou vocês podem trabalhar com a família, chamar amigos, né? Agora que as restrições do Covid estão diminuindo, né? Já tem lugar que a gente já pode, ambiente aberto, tá sem máscara. Então a gente começa, né, essa flexibilização. Então já dá para pensar em trazer pessoas para a história de vocês, né? E deixa eu pegar aqui o do João, porque assim, a história do João já fez, ela já está mais desenvolvida, mas eu acho que tem isso da quantidade de personagens, João. Tem muito personagem na sua história. Por ser um curta-metragem, eu acho que vai ser difícil você dar conta de tantos personagens. Eu acho que pode ficar difícil, entendeu? Então, o meu primeiro conselho para sua história seria, primeiro, saber quantas pessoas você realmente tem para gravar o filme. Agora a gente começa, a pegar as histórias e adaptar elas para a realidade, né? Esse primeiro momento que a gente escreveu essa redação livre é a história que vocês querem contar, né? Agora a gente começa a entrar um pouco no mundo, qual história vocês podem realmente contar, né? O que a gente consegue realmente fazer. Porque na hora de escrever, a gente pode escrever, tipo, 1000 coisas, pode ter 1000 personagens, mas a produção, a realidade, pode deixar a gente limitado nesse quesito. Então, o primeiro passo para o João é essa pergunta: quantos atores ele realmente vai ter? E a minha sugestão é reduzir, mesmo que tenha essa quantidade de gente, acho que dramaticamente, que a gente reduzir, condensar, a gente consegue ter mais potência narrativa. Então, ao invés de ter dois, né, de ser dois amigos que roubam juntos, a gente podia trabalhar com, talvez... Não, são ideias, tá, João? O filme é seu, você que vai decidir o caminho que você quer. Mas a gente podia trabalhar com um personagem só, porque aí a gente reduz um pouco a coisa do diálogo. Tem muito diálogo no seu texto, no seu roteiro. Então, a gente podia tirar um pouco do diálogo para jogar nas ações. Ao invés deles ficarem conversando sobre, a gente ter um personagem só agindo. Eu acho que vai ficar mais potente. Então, a gente reduz os personagens, a gente pode unificar, né? Igual são dois meninos que roubam, acho que pode ser um só,
tem duas garotas, né? A namorada do bandido e a amiga, talvez possa ter uma figura feminina que represente essas duas personagens. Se você tiver duas amigas, né, que vão participar, aí a gente pode até pensar em manter os personagens como estão, mas eu acho que juntar as duas personagens vai dar mais ambivalência, vai ficar mais ambíguo, vai ficar mais rico, tá? E também, João, a dica é pensar em metáforas, pensar em metáforas visuais, né? Como disse, o texto está muito no diálogo, o diálogo está revelando muitas coisas. Eu acho que ao invés de jogar tudo na fala dos personagens, a gente pode criar cenas, né? Criar cenas que remetam a isso, mas sem precisar ser dito, né? A gente tirar as coisas da boca dos personagens e mostrar eles fazendo coisas. E também tem impeditivos, assim, de... Não dá para ter cena de carro, você tem 16 anos, então você não pode dirigir. Então, a cena, assim, que o cara tenta ligar o carro não liga, isso aí, beleza, né? Você vai entrar no carro, vai ligar ele e vai desligar. Mas as outras, não tem como, tá? Tira isso daí, acidente de moto, tira. Agora, gente, é um momento assim, vocês escreveram livremente, agora é a hora de, tipo, não posso, não tem como. E agora é a hora de trazer, assim, o que realmente dá para ser feito. Também armas na mão, umas coisas de armas, corta. A gente pode pensar em briga mesmo, tipo, soco, chute, né? Pensar, assim, tudo de mentirinha, mas sem recorrer a esses objetos, tá? A gente tem que adaptar essa história para isso. Aí eu tinha pensado, assim, pensando na sua história, né? Me veio alguns filmes na cabeça que eu queria indicar para você. Primeiro é o Cidade de Deus, né? Que a gente tem isso, dos dois amigos, mas né, que vão acabar seguindo destinos diferentes, são obrigados, assim, que entram para o mundo do tráfico por conta da necessidade, por conta da realidade onde eles vivem. Cidade de Deus, assim, já começa com uma cena que é uma metáfora, né? Que é a cena da preparação da galinha, eles estão fazendo uma galinhada, né? Corta a galinha foge, então tem um paralelo entre os bichos e os personagens, né? Então, assista Cidade de Deus, pode te inspirar. Um outro filme que conversa com isso é o Babenco, o filme do Babenco, que é Pichote, a lei do mais fraco. Esse filme é uma porrada, assim, né? É tenso, mas tem isso do envolver jovens, delinquentes, como a realidade, né, dessa parcela aí da população, como ela é pesada. Esse é um filme, assim, pesado, mas é uma referência, assim, é um clássico do cinema nacional. Os dois, na verdade, né? Os dois marcaram época, os dois são um sucesso lá fora, são filmes, assim, incríveis e que retratam isso da juventude lutando para sobreviver. Então, a temática dos dois, Cidade de Deus e Pichote, tem tudo a ver com a história que o João Gabriel está querendo contar. Então, assista para se inspirar. Lembrando que o seu é um curta-metragem, então não dá para ter o arco completo, né? O arco é bem menorzinho, mas também é bem interessante. E outro filme que me lembrou, que né, é um filme e um livro, né? Na verdade, é um filme, adaptação do livro, que é O Senhor das Moscas, né? Que a gente tem uma ilha só habitada por crianças e eles criam um sistema de governo entre eles, assim, que é meio absurdo. Então, é aquilo, né? O mal é inerente ao ser humano, porque são só crianças fazendo coisas de adulto. E como o seu filme também, né, tem essa abordagem, né? As pessoas que roubam para sobreviver, assim, jovens, né? Então, você está falando de uma maldade, que é necessidade, o que é? Então, é um assunto bem complexo esse que o João quer retratar. Eu acho que pode virar um filme muito legal. Então, nesse momento, a dica para o João é: assista esses filmes, A Cidade de Deus, Pichote, Senhor das Moscas. E assim, e o que você lembrar, João, vá
vá costurando, né? O que a gente chama, o cinema é uma arte que a gente chama de... Ele tem uma intertextualidade. Eu falei certo? Tudo bem. Que é assim, a gente conversa com outras obras. Né? Não tem como você fazer um filme 100% do zero. Você é um acumulado de experiências. Né? Então, o moodboard, esse momento de pensar em obras que dialogam com o que você quer fazer, até para não fazer igual ou achar que está fazendo algo inovador, pô, fizeram antes de mim. Então, no filme do João Gabriel, acho que essas obras conversam. É o começo, assim, sabe? Para ir amadurecendo a ideia. Então, agora, João, você vai buscar. Eu trouxe essas para você, mas você vai buscar as suas também, para ir desenhando o estilo que esse filme vai ter. E em relação à narrativa, é você reduzir os personagens. Né? Você pensar, não reduzir, mas unificar para ter menos gente, para ficar a produção do seu filme ficar mais fácil. Do jeito que lá tem muito personagem, a gente tem que trazer mais para a realidade do que é possível. Agora eu vou falar do projeto da Ju. A Ju acabou de mandar mensagem aqui que a internet dela tá ruim. Então, eu vou mandar esse trecho do vídeo para ela também. Mas a Ju, ela quer falar de amor, paz e liberdade. Então, a história da Ju passa por esses temas e a história da família de cachorros dela. Então, eu achei muito legal também a ideia. É algo que se torna... Está bem possível de executar, de realizar. E a minha assim, que eu preciso trocar com a Ju para saber, né? Qual que é o ponto de vista? Ela quer contar a história dos cachorros, da família de cachorros que a família dela adotou. Aí agora a gente tem que escolher, Ju, qual o ponto de vista? A gente vai contar a história, é você contando a história deles ou é um dos cachorros contando a história? Eu acho que essa escolha por um dos cachorros, se a gente contar a história pelo ponto de vista do cachorro, vai ficar muito legal, muito interessante. Né? Porque daí a gente tem esse recurso do off, você pode fazer várias cenas dos cachorros, né? Então, eu acho que vai ficar bem interessante o da Ju. Que é isso, é pegar qual ponto de vista, né? Quem que vai estar contando essa história pra gente? Acho que se a gente escolher o cachorro, vai ficar muito divertido. E pensando nisso, né, de amor, paz, liberdade, essa história da Ju me lembrou Pequena Miss Sunshine, que é um filme super pra cima, que é divertido, que é alegre, que fala da liberdade, né, da gente ser quem a gente é, né, que é uma menininha fora do padrão que vai participar de um concurso de beleza. Mas eu acho que o tom da alegria, assim, o tom do Seja Você Mesmo, desse filme pode servir muito bem pro filme da Ju. O Divertidamente também, pensando em adotar, né, esse ponto de vista dos cachorros, que é um ponto de vista não é humano. No Divertidamente, a gente tem o ponto de vista das emoções. Né? As emoções são personificadas e retratadas ali nessa animação. Então, acho que conversa também com isso de pontos de vistas inusitados. E da Ju também, a mesma coisa, do Up, Altas Aventuras, que é essa coisa da alegria e da liberdade, né? De como a liberdade de ser você mesmo, a liberdade de correr atrás dos seus sonhos. E também eu coloquei aqui Videoaula 3. Estou me auto-citando, gente, isso é coisa que não pode, mas eu coloquei porque é aquilo, Ju, eu estava falando e de repente a gatinha da minha mãe aparece, em vários momentos do vídeo a gatinha tá ali. Então ela se torna um personagem, né? Então quando a gente vai pensar num filme que é possível da gente contar, uma história possível da gente contar, é isso, tem que olhar o entorno. O que eu tenho aqui? Eu tenho um monte de amigos cachorros, né? Ela tem 6. Então na casa dela tem 6 cachorros. Então ela quer contar uma história desses animais. Então, eu coloquei coloquei o vídeo como referência, porque é isso, é prestar atenção no seu entorno e ver o que você tem para trabalhar, né?
E é isso, gente. Vocês, quando a gente fala da zona rural de Londrina, a gente está falando de locais muito lindos, assim. A gente é aquilo, o dia a dia, às vezes deixa o nosso olho habituado e a gente não percebe o quão bonito, né, o quão mágico, o quão interessante pode ser a nossa realidade. Então, as áreas rurais de Londrina são assim espetaculares. Você tem luz, você tem horizonte, você tem céu, você tem N coisas, N cenários assim, que podem render boas histórias. É isso, a gente começou com a história, com a ideia, mas também você pode partir de um filme do cenário que você tem. Na primeira edição da oficina, a gente era muito limitado pelos locais, né? Então, os locais onde a gente ia gravar partiam de começo para nossa história. Então, o lugar onde você está pode ser o começo da sua história, né? Você olhar o entorno e o que eu posso contar. Ano passado, na mostra, o Rafael fez, ele até foi um dos vencedores, que ele fez um filme sobre o pé de manga e suas histórias. Foi um pé de manga lá na casa dele. Foi o avô que plantou, então ele já é a terceira geração que está cuidando do pé de manga, que está comendo as mangas. Então ele conta essa história. Isso é olhar assim, o que tem de interessante ao redor. Né? A Ju olhou e viu a família de cachorros que vive com ela. Então é isso. O seu mundo, o seu dia a dia pode ser história. E agora eu vou falar do Hugo, projeto do Hugo, que ele quer falar sobre a superação da depressão. Né? O Hugo tem uma história de um garoto que está depressivo e, de repente, ele entende, ele é tocado pelas coisas boas da vida e desiste de atentar contra a sua própria vida, né? Então, é uma história de superação. E o que eu gosto da história do Hugo, assim, narrativamente, né, pensando cinematograficamente, é que a gente pode, a partir das câmeras, a partir de escolhas de direção e fotografia, criar esses universos mentais que ele imaginou. Então, o Hugo quer contar uma história em que a gente perceba o mundo interior do personagem, né? A gente vai estar falando de um menino que está depressivo, que está triste. Então, como que o público vai entender que ele está triste? Claro, a gente pode ter um off aí, né, para dar base nesse entendimento, mas também se a gente tivesse apoiado em imagens, né, e ter uma diferenciação da imagem para o que é pensamento e o que é verdade, o que é realidade, eu acho que vai ficar bem interessante. A gente pode ter aí, de novo, ano passado o Hugo também participou também, ganhou, foi segundo lugar da mostra. O grande jogo era o filme do que tinha. O Hugo ele vai para essa parte da linguagem, né? Além a história, mas é um cineasta mais de autoral, assim, de jogar com a câmera, de jogar com a fotografia. Então, acho que essa história que ele quer contar dessa vez tem bastante espaço para ele desenvolver essa característica boa de linguagem, né? Essa brincadeira com a linguagem que ele sabe fazer. Aí, pensando na história do Hugo, eu coloquei o Donnie Darko, que é tipo uma viagem. Você assiste filme, você fica um pouco sem entender o filme. Mas tem essa coisa do que é imaginação, do que é verdade, conversas com objetos, tem ali um coelho que aparece. Então, assim, é uma coisa meio... É uma mente conturbada, né? Ali no Donnie Darko a gente tem isso. E no Morangos Silvestres, que é um filme do Bergman, muito lindo também, assim, também não, porque o Donnie Darko é instigante. O filme do Bergman é de uma beleza, assim, é tocante. E o Morangos Silvestres, ele é legal porque tem isso do sonho e da realidade. Então, é um senhor, né, que está relembrando coisas da vida, encontrando personagens do passado, da vida dele. Então, tem esse jogo da linguagem, do que é real, do
do que é pensamento. Então, eu coloquei como referência porque é legal para o Hugo dar essa estudada, ver, tá, como que eu posso, fora o off, como que eu posso criar mecanismos para o público entender que agora não é a realidade, a gente está entrando no mundo interior do personagem. Então, Morango Silvestre, por tratar essa coisa do onírico, tem bastante, conversa bastante com essa ideia do Hugo. E coloquei também aqui, agora mais sobre a temática, né? Tem esse livro do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer, que é justamente sobre uma pessoa que desiste, né, de atentar contra a vida. E é um livro assim, incrível. Agora é uma experiência pessoal minha, quando eu tinha também por volta dos 13 anos, assim, quando eu andava depressiva, eu li esse livro tipo, e essas ideias sumiram da minha mente. Assim. Então, o Paulo Coelho assim, a gente como brasileiro tende a não valorizar a nossa própria cultura, né? A gente tem essa coisa do complexo de vira-lata, somado a uma elite cultural que trata o que é popular como inferior. Então a gente pega o Paulo Coelho, que é o nosso maior autor em termos de publicação mundial, né? Traduzido para milhares e milhares e milhares de línguas, países, milhares e milhares de livros traduzidos, né? Publicados, reeditados. Então, e apesar disso, ele às vezes é considerado literatura menor, né? Mas a gente tem que ver aí até que ponto isso não é uma cultura elitista que a gente tem, né? Que, na verdade, a cultura está na mão de poucos e a alta cultura, né? Quer determinar o que é alto, o que é baixo. Então, o que é popular é baixo. Mas por que o que é popular é baixo, né? Que valores aí estão escondidos nessa afirmação, né? Então, o que tem? Quando eu critico um autor porque ele é muito popular, porque se ele é muito popular, ele é muito acessível, então se ele é acessível, ele não é tão bom. O que eu estou querendo dizer com isso, né? O que eu estou mantendo? Que estrutura eu estou mantendo aí intacta, né, com esse tipo de pensamento? Então, eu sou fã do Paulo Coelho, esse livro aqui é maravilhoso, ótimo, ajuda as pessoas, transforma vidas, é incrível. E eu acho que conversa muito com a sua história. Do mesmo jeito, esse outro filme aqui, Garota Interrompida, também tem essa coisa do mental, né, da depressão, pessoas depressivas. Então, acho que é um tema profundo, é um tema que tem por onde ser trabalhado, né? A questão da superação, da gente fazer a superação do personagem, né? Tem toda a transformação. Eu acho que vai ficar ótimo. Então, acho que os próximos passos é a gente trabalhar nessa linguagem, né? Conseguir uma linguagem que traduza os estados mentais do personagem do Hugo. Então, dos projetos é isso que eu tenho para falar hoje. Eu escolhi esses 3, né, do João Gabriel, da Ju e do Hugo. Então, continuem escrevendo. Se você não fez o seu, tudo bem, gente. É isso que eu estou dizendo. O filme, ele pode nascer por diversos canais, né? Assim, a ideia do seu filme pode vir a partir de um local que você tem aí na sua casa, a partir de uma fotografia que você tire, ou a partir de um filme que você assista, de um livro que você leia. Então, assim, as ideias, elas ainda podem surgir, né? O ideal, assim, é que a gente já vá trabalhando agora, para que lá no final você já tenha, acabou a oficina, acabou o projeto, você já tem, né? Não precisa pensar em tudo do zero. Mas é isso. Eu ia fazer a leitura aqui, mas eu vou deixar essa leitura para a gente fazer na nossa próxima exibição online, que eu acho que a gente vai assistir esse filme aqui, ó, Que Horas Ela Volta, que tem o livro, né, que foi publicado, o roteiro do que
Que Horas Ela Volta. Ó, vamos ler. Eu vou ler a primeira cena do Que Horas Ela Volta para vocês. Um marco também do cinema, a direção da Ana Muleart. Começa, né, como eu falei, externa, piscina, Casa Morumbi, dia. Aí começa sempre com o cabeçalho. Plano geral de uma piscina azul clara e limpíssima. Aqui, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando ela fala plano geral, assim, é porque ela é a diretora. Tá? A gente, como roteirista, a gente evita colocar os tipos de plano que vão ter, porque quem decide isso é o diretor. Como no caso ela é a roteirista e a diretora, tudo bem colocar. Como vocês estão fazendo de vocês, tudo bem colocar também, mas lembrando que o roteirista não, quando ele está fazendo o roteiro sem assinar a direção, ele não coloca indicação de planos, tá? Então, vamos ver. Na beira da piscina, uma mulher de 30 e tantos anos, uniformizada como babá. Esta é Val, que termina de vestir o calção de banho do menino Fabinho, 5 anos, branco. Ao lado, o filhote de labrador Laika. Ele senta-se na beira da piscina e bota os pés na água. Aí vem o diálogo. Fabinho. Tá frio. A Val responde. Que frio nada, Fabinho. Tá, é muito quente, toma coragem. Fabinho. Você fica me olhando? Val. Fico. Fabinho. Vem nadar comigo? Val. Não tem maiô. Rindo. Ele levanta-se. Ela checa as boias de braço e senta-se numa mureta. Ele vai para a piscina. Val. Tô olhando. Ele pula na piscina. Ela olha, ele mergulha, ela suspira. Pega o telefone e disca. Tempo. Continuação. Aí a Val no telefone. Né? É a Valdeci de São Paulo. Sandra, tudo bem? Fabinho nada e observa a Val da piscina. A Val falando no telefone. Ela tá aí? Posso falar? Ah, por favor, convence ela. Jéssica? Oi, é a mãe. Tudo bem aí? Ah, é? Liguei só para dar um beijo. Tá bom. Olha, te amo, viu? Fabinho ouve a frase, sai da piscina e aproxima-se intrigado. Ela desliga o telefone. Fabinho. Quem você estava falando que ama? Val. Minha filha, Fabinho. E cadê ela? Tá longe. Ele se enrola na toalha e deita na chaise-longue, melancólico, como se só uma criança sabe ser. Tem. E minha mãe, cadê? A Val responde, foi trabalhar. Que horas ela volta? Não sei. Silêncio. Ela senta-se com meia bunda na cadeira ao lado dele, entre a música nordestina. Ele levanta-se e aninha o corpo ao dela. Os dois olham as folhas das árvores que balançam com o vento fraco. Tempo. Então é isso. Ó, na primeira cena do Que Horas Ela Volta, a gente é apresentado para a Val, que é a protagonista do filme, né? Que é a Regina Casé, e para o Fabinho, aqui com 5 anos. Né? Depois vai ter a passagem do tempo, a gente... mas pode ver, tem o filhote de cachorro, né? Para demarcar o tempo, porque depois você vai ver que o cachorro cresceu. Aqui a gente fica sabendo que a Val não está com a filha dela, que a filha dela está longe, ao passo que ela cuida, né, de um menino que a mãe está longe também, só que daí são personagens de diferentes estratos sociais, né? Então, a gente vai assistir o Que Horas Ela Volta, porque eu acho que é um filmaço, assim, histórico também, é muito bom, muito bem feito. Então, é isso. Então é isso, gente. A gente vai conversar mais nos próximos. Agora entrou mais um aluno, agora que a gente está acabando. Né? Mas vai ficar gravado, eu vou dar uma editada, porque isso eu fiquei muito tempo no ao vivo aqui ajeitando as coisas. E sobre o projeto de vocês, é isso, continuem escrevendo, a história ela vai acontecer aos poucos, a gente vai construir esse curta juntos. Então, é isso. Eu espero vocês na próxima terça, mas aí com vídeos novamente. E a gente vai se falando, tá? Agora a gente começa o módulo de fotografia. Os próximos vídeos vão ser sobre fotografia, então a gente vai começar a pensar a história de vocês com o olhar da fotografia, né? Como eu disse,
para o Hugo, a história dele, já dá para começar a pensar em meios de identificar estados mentais. Então, isso, diferentes estados internos, né? Como que vai ser uma cena em que tenha nervosismo, a outra cena é alegria, uma cena o cara está sonhando, outra cena é realidade, uma cena ele está lembrando. Como que a gente vai criar uma linguagem para identificar esses momentos do roteiro dele. O da Júlia também, da Juliana, da Ju, sobre o ponto de vista do filme. Então, isso é uma escolha de direção, mas é importante a gente saber as técnicas de fotografia para poder contar essa história, né? E o do João, como tem muito personagem também, vai ser importante ele entender os movimentos de câmera, como colocar os personagens juntos numa cena. Então vai ser bem legal. E quem ainda não desenvolveu a história, bom, a gente vai ter exercícios para ajudar nessa criação. Tá bom, gente? Então eu agradeço a presença de vocês. Vou editar o conteúdo e deixar disponível online também. E a gente vai se falando. Beijo e até mais. Tchau, tchau.